outubro. E eu já sei no que estou pensando. Pô, Malu, por que tá celebrando um dia qualquer? E pode parecer sem sentido pra vocês, mas essa é uma data muito importante pra quem é fã de Fullmetal Alchemist Brotherhood. E neste vídeo eu vou explicar a importância dessa data, analisando o episódio 11 de Brotherhood, Milagre em Rust Valley, onde a data tem muita relevância. Sem perder mais tempo, bora lá! Dando uma contextualizada meio que onde se passa meio que na ordem cronológica desse episódio, Edward e Alphonse, junto de Wyrien, estão viajando a Dublif, onde a antiga mentora do Edward e do Alphonse meio que vive. E meio que no caminho de Crane, meio que eles vão conversando e eles vão tocando no assunto do Mais Hughes. E eles vão falando de como ele e sua esposa são pessoas maravilhosas, e há um pai coruja de boa vontade, mas sem paciência. E que eles vão preparar uma coisa na próxima vez que eles virem. Mal sabendo que o Hughes foi morto pelos homúnculos. E a cidade onde meio que o Mustang está chovendo muito. Droga. Parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota. Não. É chuva, sim. Tá, mas voltando pro negócio de 3 de outubro. O episódio já começa com o nosso criozinho, Edward, Alphonse e Wyrien chegando em Rush Valley. E a Wyrien tava muito empolgada, pois aqui é a terra dos Automeios. E a menina tava só feliz. É o modelo ano 11 do Cor. Eu nunca imaginaria ver um desses de verdade na minha vida. Bom, às vezes não tem graça em ver as próteses quando meio que tava um calor meio que em Rush Valley. E o Edward acha que devia ter largado a Wyrien bem aqui pra ir ver a sua mentora. E nisso o pessoal do Rush Valley vê o Automei do Ed e fala: oh meu Deus, olha esse menino, ele tem um braço metal. E meio coitado do Ed vira meio que um objeto de estudo pelo pessoal. E meio que eles pegam a roupa meio que do Edward só para tirar a roupa pra ver o corpo inteiro. É, Ed, você não tem espaço pessoal aqui. Nunca vi um automeio com essa estrutura. É verdade. Olha só isso aqui, pessoal. Parem com isso! Parem com isso! E quando o Edward finalmente começa a se vestir, já que o pessoal também se distraiu com o Alphonse, ele percebe que tem algo faltando nele. Sumiu o seu relógio de prata, o que seria sua identificação de alquimista federal. E o Chris já fica assustado. Federal. Sumiu. Provavelmente foi coisa da Paninha. Bom, o pessoal meio que fala: ah, é coisa da Paninha, que é conhecido por roubar turista. E os caras queriam contar como encontra a Paninha, mas com a condição de ver o Automei do Ed de novo. Mas cara, que com a cara de diabrete do Ed, meio que os caras já correm dura a menina. E se a gente ver seu automeio de novo? Para casa do mecânico de automeio chamado Dominique. Então nosso criozinho do amor vai em direção à Lagra Paninha, para a casa de mecânicos do Dominique. E o cara mora tão longe que por conta dos minérios que tem, que são os melhores. E os coitados estão morrendo de calor. Bom, exceto o Al, porque é o Al, né? E aí o Ed começa a culpar a Winnie, pois ela queria ir pra uma cidade como a Rush Valley. E daí ela culpa ele porque ele foi descuidado. E servindo como pacificador, meio que o Al: olha, não é aquela garota. E assim que o Ed põe os olhos na Paninha, especialmente porque ela tá segurando seu relógio de prata, ele faz uma cara de diabrete, bem mais diabrete, falando: eu encontrei! E aí começa uma perseguição entre eles, meio que o Edward usa sua alquimia para impedir que a Paninha escapasse. Mas Paninha era muito ágil e começa a provocar o Ed. E aí o Alphonse cria uma jaulinha para prender a Paninha. Só que aí a Paninha revela sua katana manga. Ela possui uma perna atomeio com lâmina. E ainda tem um canhão na perna esquerda. Bom, Winnie consegue enfim pegar a Paninha. E o Edward: muito bem, amor, digo, Winnie, não larga essa lagra de jeito nenhum. E a Winnie: é claro que eu não vou largar. Não enquanto eu olhar detalhadamente a prata
dela. Meu Deus, gente, essa mulher não tem limite. Muito bem, Winnie! Não larga essa ladra de jeito nenhum! É claro que eu não vou largar. Não enquanto você não me deixar olhar detalhadamente a sua prótese. Minutos depois, nosso criozinho vai com a Paninha pra ficar na residência meio que do mencionado Dominique. E a Winnie tava em êxtase, falando que esse projeto é uma obra-prima. E o Edward, como é que fica o meu relógio de prata? Verdadeira obra-prima. E como é que fica o meu relógio de prata? Bom, a Winnie quer dar meio que os créditos daquele que fez a prótese. Ela pensa que é um carinha. Mas na verdade foi o velho Dominique. E assim que ele olha pro Ed, ele também vai inspecioná-lo. E meio que percebe que o alto meio do Ed tá pesado. E aí fala, talvez seja por isso que ele seja tão baixinho. Ele cutucando a ferida do Ed. Talvez seja por isso que ele seja tão baixinho. Me chama de baixinho! Então o Ed pensa, peraí, se eu colocar mais leve eu vou crescer? E daí surge esse pensamento. Ed, você cresceu. Como você tá alto. Vocês é que são baixinhos. Então a Winnie já decide. Por favor, senhor Dominique, licença, sua aluna. E o Dominique, agora não. E o Edward, por favor, considere. E o velho, vai embora, seu micróbio. Tá, esse velho cutucou a ferida até demais. Vai embora, seu micróbio. Bom, o carinha se desculpa, pois seu pai é bem teimoso. Enquanto o Edward vai se agonizando por ser chamado de micróbio, ele se interage com a moça que meio que mora na cabana, que faz jus ao título do episódio, pois ela tava grávida. E isso gera momentos muito fofos, com o Al meio que tocando a barriguinha dela. E ela também incentivando o Edward também. E já nesse instante, eles já se apaixonaram com a nova vida que tá precisando assim. Enquanto isso, o Winnie vai interagindo com a Paninha. Bom, a Paninha usa a prótese por conta de um acidente que ela perdeu os pais e as duas pernas. Aí o Dominique meio que encontra ela. E o Dominique meio que acolhe ela amigavelmente. Tá com cara de quem tá achando que é a pessoa mais infeliz deste mundo. É gente assim que me deixa com mais cara. Bom, o Dominique colocou os automeios nela sem o consultar. E tanta colocação enquanto a reabilitação foram cruéis demais. Mesmo sendo a pior experiência que ela já teve na vida, a felicidade na qual sentiu quando ela se levantou com as duas pernas de novo foi indescritível e fica muito agradecida a ele. E ela pretende pagar sua dívida. Mas o senhor Dominique nunca quis que ela aceitasse dinheiro. E meio que a Winnie, tá, mas se você se sentir agradecida, para de roubar! Ela fala que o senhor Dominique deu as pernas dela, da Paninha, com o coração, então ela deve retribuir com a mesma moeda. E nisso, graças a essas palavras da Winnie, ela decide parar de roubar. Winnie representa o trabalhador bom e honesto, enquanto o Edward representa o cidadão brasileiro, se sentindo no dia a dia ao seu relógio de ouro ser roubado todo dia. E falando no pedido do relógio, a Paninha quer devolver o relógio pro Edward, mas ela não tá conseguindo abrir. Bom, o Winnie decide ver. Ela percebe que o Edward lacrou a tampa usando alquimia. E meio que a Winnie acredita que tem algo que o envergonhe pra mostrar pros outros. Então o menino faz o que toda pessoa faria: tentar xeretar pra ver o que é. Não é isso. Ele lacrou a tampa usando alquimia. Por que ele fez isso? A resposta é bem óbvia. Aposto que tem alguma coisa que dá vergonha de mostrar pros outros. Winnie consegue abrir o relógio. E quando elas vão dar a olhada na preciosidade do Ed, não tinha nada, a não ser uma escritura na parte de metal que estava lá: 3 de outubro, não se esqueça. E meio que o Winnie sabia o que era essa data. Bom, o Winnie decide insistir de novo ao Dominique a ser seu aprendiz. Só que nesse exato momento, o Edward já chega ofegante e tenta falar pra Winnie que a senhora vai dar à luz. O que aconteceu? Ela vai. Ela vai? A senhora sabe que ela vai dar à luz! O senhor Dominique, vendo que com a chuva não dá pra levar a Satela pro hospital, ele mesmo vai correndo pra buscar o médico. Enquanto isso, a grávida, que tava meio que quase tendo parto, ela tenta
ela fala pros outros, meio que os outros tentam sabe, aproximar usando o ouvido. E a mulher grita: ela já vai nascer! O que você disse? Eu não consegui ouvir. Todo mundo fica em pânico, incluindo o pai da criança e o próprio Edward. E a única que não tava em pânico é Winnie, que decide fazer isso. Fazer o parto. E meio que todo mundo reage assim. Fazer o quê? O parto. Bom, ela não tem experiência com parto, mas elas não têm tempo pra perder. Então todo mundo vai ter que fazer essa criança nascer. Vão esquentar a água, a Paninha vai trazer todas as toalhas e a Winnie vai pegar um desses ventantes. E meio que o pai da criança questiona se a Winnie vai fazer isso. Se ela meio que pelo menos vai conseguir. Edward fala que a família da Winnie era de médicos. E meio que em vez de livros infantis, ela lia livros de medicina. E provavelmente ela tem uma vaga lembrança do que ela leu. Então eles não têm escolha ao confiar na memória e coragem dela. Então, com Winnie usando sua memória e o encorajamento dos amigos, ela vai fazer o parto junto com a Paninha, enquanto os homens vão ter que esperar. E meio que a mulher faz um mó gritão. E os meninos já ficam com medo. Com gritos como: ah, eu vou morrer! Mano, se isso meio que deu um trauma no Edward, imagine quando o Edward estiver no momento onde meio que a Winnie tá dando luz aos seus próprios filhos. E mesmo sendo um agnóstico meio que auto-anunciado, nessas horas só resta ele rezar. E depois de muitas horas, Paninha e Winnie finalmente saem do quarto, traumatizados ao ver muito sangue no parto. Mostrou o realismo de um pato, pelo menos. Mas eles conseguiram, eles fizeram a criança nascer. Bom, quem tava mais empolgado com isso é o Edward, pois isso representa o nascimento de uma nova vida. E meio que ele vai falando sobre os alquimistas terem estudado o mistério do homem por nascimento. E a Winnie: por que você coloca sempre o mistério da vida e alquimia em primeiro lugar? E o Edward: desculpa, é minha profissão. Bom, o Edward vê que a criança nasceu direitinho e pergunta se ele pode ajudar alguma coisa. E a Winnie: pra começar, pode me levantar, por favor? E ela fala que é humilhante pedir um carinha baixinho a levantar. E nisso ela confessa que ela abriu o relógio de prata do Edward. Bom, e o Edward inicialmente solta a Winnie e meio que ela cai. E pelo tom de voz que o Edward falou que ela abriu o relógio dele à força, meio que parecia magoado. E depois de respirar, ele só fala que a Winnie é uma enxerida. E nisso eles conversam sobre o assunto de 3 de outubro. Algo que nem mesmo o próprio irmão do Edward, o Afonso, sabe. A Winnie pergunta do porquê que ele escreveu essa data. E o Edward fala que é uma maneira dele não esquecer da decisão que ele tomou. E nisso a Winnie começa a chorar. Bom, o Edward meio que pergunta do porquê ela tá chorando. E nisso vemos o que ocorreu meio que naquele dia. Meio que o Edward e o Afonso incineraram a sua casa de infância. E o Edward fala que eles não vão poder meio que voltar atrás. Meio que para eles, meio que a destruição e a incineração do seu lado de infância simboliza a decisão de deixar tudo para trás e seguir em direção ao seu novo objetivo. E para não esquecer dessa motivação, o Edward escreveu meio que 3 de outubro, não se esqueça. Mais voltar atrás. E depois meio que desse flashback, ela fala que ela chora porque eles não choram. Então ela chora no lugar dos dois. Bom, o Edward acha que é melhor a Winnie voltar pra casa. Mas Winnie não quer voltar depois dela ver a determinação do Edward. E meio que o Edward fala que ela não precisa crer nessa. Bom, e a Winnie fala que ela quer ganhar experiência pra colocar prótese metálicas melhores, para que o Edward e o Afonso viajem sem nenhuma preocupação. Por isso ela vai insistir mais uma vez assim o Dominique a ser aprendiz dela. E o Edward deseja boa sorte a ela. Bom, a Paninha já chega anunciando que o pai da criança quer falar com a Winnie. E o Edward: Paninha. E aí finalmente meio que dá a recompensa, na qual ela meio que por conta dela roubar o relógio de prata dela.
Edward representando a fúria do brasileiro ao ter suas coisas roubadas. Paninha! Eduardo, por que você me bateu? Cala a boca e me devolve logo meu relógio, sua ladra! Nisso, Dominique vê o neto dele e ele fica feliz e o Edward, nossa, ele mudou total. E o velho olha de mal pro Edward e ele tenta desviar. Bom, Dominique meio que demonstra muito respeito pelos amigos que a Paninha meio que ajudou no pato, principalmente ao Weedy. Então o Edward vai fazer só chantagem dizendo: aí, tem uma aprendiz muito boa. E o Dominique fala: olha, eu não sou professor de ninguém, mas se quiser aprimorar as técnicas, eu apresentarei um mecânico na cidade. E ela pode meio que vir de vez em quando, só pra ver meio que os trabalhos dele e o neto dela. E o mesmo vale pra Paninha. E nisso, o episódio termina com Edward e o Alfonso se despedindo da Whitney, deixando ela em Rust Valley junto com a Paninha. E Whitney tá determinada a tentar. Em resumo, é um dos episódios mais engraçados de Fullmetal Alchemist. Tivemos meio que a introdução meio que da Paninha, mas o mais importante, e também o cerne desse vídeo, é a explicação do dia 3 de outubro, que é a data onde meio que se inicia a jornada de Edward e Alphonse. E uma data que deve ser celebrada para todos os da fandom de Fullmetal e de toda a zona anime. Bom, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui.